Salve, salve, correnteiros! Hoje, aqui no Contra Corrente Podcast, eu recebo o advogado Pedro Porto, especialista em direito de saúde. Ele ajuda usuários de planos de saúde a ter o seu direito garantido, já que hoje em dia muitos planos de saúde estão cancelando contratos e nem avisam os segurados. Isso é um absurdo e totalmente contra a lei. Mas antes disso, vou falar sobre as empresas parceiras. A empresa de hoje é a Rosemary Rosa Selection, uma grande loja que tem roupas, semi-joias, acessórios, tudo de muito bom gosto. E a parte de óculos é de deixar qualquer um doido, gente. Eu tive lá e eu vou te falar, eu tenho acho que uns 7 pares de óculos de sol de lá, porque eu gosto muito e fiquei doido. Eu acredito que quem gosta de óculos de sol vai se amarrar. A parte feminina também é muito bonita. A loja aqui em Niterói fica na rua Marise Barros, 214 em Icaraí. Se você mora na Europa, tem também o Instagram rosemaryrosaselection.pt, onde você pode fazer também as suas compras por direct, né? Antes disso, você dá uma olhadinha lá no site www.rosemaryrosaselection.com para conhecer, né, os produtos. E se gostar, é só entrar aí por direct, né? Fazer um pedido por direct que você com certeza vai receber o seu pedido muito em breve, tá legal? Então, sem mais delongas, agora vamos falar com o Dr. Pedro Porto. Então, sem mais delongas, vamos lá, Pedro Porto. Pedro, conta um pouquinho aqui pra gente como é que foi essa escolha, como é que essa escolha aconteceu na sua vida de ser um advogado que tem a vertente pro direito de saúde, né? Sim. E conta um pouquinho dessa sua caminhada aí que te levou aonde você está hoje. Conta Beleza, aí pra Marcos, gente. tudo prazer estar aqui, obrigado pelo convite, tá? Valeu, E igualmente. assim, quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, a gente sempre ficava naquela ideia de fazer concurso público, advogar, né? Sempre pensava nessas duas ideias, eu pensava muito em concurso, até que quando eu me formei, eu fui fazer a escola de magistratura primeiro, prestei concurso, só que aí comecei paralelamente a trabalhar no escritório, né, com um colega, a ter alguns casos, e quando eu fazia faculdade eu pensava em tributário. Era o que eu queria fazer, era o que eu mais gostava na faculdade. Só que... Como que uma pessoa gosta de direito tributário? Principalmente na faculdade. Na faculdade. Eu gostava. Na teoria eu gostava. Na prática eu achei um pouco diferente, né? Quando eu cheguei eu brinco todo mundo falando, eu fui fazer na FGV o LLM de tributário e contabilidade. Quando cheguei na parte de contabilidade, eu desisti. Foi na primeira aula, quando terminou a aula, eu falei, isso não tem nada a ver comigo. E eu comecei no direito da saúde por acaso, porque surgiu um primeiro caso, assim, não foi nem em plano de saúde, foi no SUS. Apesar de eu atuar hoje em plano de saúde, a maioria dos casos, né, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de trabalhar, mas teve um caso no SUS, um caso de urgência para fazer uma transferência de um hospital para o outro. Uma senhora que estava numa UPA e precisava ter um atendimento que a UPA não tinha como suprir, precisava de um atendimento especializado. Então, assim, aquilo surgiu ali de paraquedas e eu comecei a atuar. Peguei ali, nunca tinha feito uma liminar e foi logo num plantão judiciário noturno, numa sexta-feira à noite, e aquilo, né, foi nervosismo, né, emoção, Imagino. porque eu nunca tinha feito aquilo. E também você é atendido de madrugada, você fala com um juiz que está de plantão de madrugada, então você fica ali na expectativa de ter um resultado positivo para o cliente que está precisando. Né? Com urgência, né? Uma urgência, e aquilo o que me fez gostar dessa área, né, principalmente de você ver ali na prática a diferença que você faz na vida da pessoa, naquele momento, que está precisando de um tratamento, está precisando, teve o plano às vezes cancelado e tem uma doença grave, precisa restabelecer, porque infelizmente acontece muito, a pessoa tem uma doença, tem um câncer, às vezes até um idoso, que não tenha nenhum problema, nenhuma comorbidade, mas os operadores, eles negam ele aderir no plano. Às vezes você vai cotar aquela contratação, chega na hora, é negado. Então, assim, eu comecei, vi que eu não estava... Gostei do direito tributário, eu estava naquela parte de concurso e surgiu os primeiros casos. Eu comecei a trabalhar, aí iniciei meu escritório, aluguei e começou a vir os casos de saúde e eu comecei a me especializar. Fui fazer uma pós-graduação, depois fui para a Escola de Direito da Saúde, são 2 advogados conhecidos que tem, assim, é o maior curso que tem aqui no Brasil de plano de saúde, que é a Mileno Edu. Então, dali a gente vai fazendo vários cursos sobre reajuste, direito dos autistas, e a gente vai engajando na área, né? Conhecendo mais, especializando, e é o que eu realmente gosto de fazer, né? E o fato do seu pai ser um famoso cirurgião plástico aqui na região, né? Assim, bem famoso, Sim. Isso te influencia em alguma coisa? Quando eu estava no terceiro ano, assim, no colégio, desde pequeno, a gente sempre pensava assim, não, quero fazer medicina, quero ser médico igual ao meu pai.
Tanto que quando eu fiz o vestibular, eu fiz pensando em medicina. Então eu fiz prova da UERJ para medicina, fiz o FRJ para medicina, fiz o Enem para medicina, aí fui para a segunda fase da UERJ, o FRJ. Só que eu, em paralelo, também fui assistir cirurgia com ele, fui fazer outras coisas e não sabia se aquilo ali realmente, porque a gente passa a vida inteira tendo aquela ideia. Vou fazer medicina quando eu ficar mais velho, fazer medicina. É isso. E aí, quando chegou naquele momento de decisão e de ver a prática, eu falei, eu não sei se é isso mesmo que eu quero fazer. E eu tinha muitos colegas, tenho, né, que fazem direito, que fizeram direito, que se formaram com são advogados, alguns não estão mais na área, mas tinha muita gente que era do direito. Eu falei, vou ali na faculdade assistir uma aula, por mais que isso não tem nada a ver com direito, que são as primeiras matérias, mas eu fui assistir uma aula de penal, assistir uma aula de, acho que direito empresarial, que eu assisti também. Então, assim, fui tendo uma noção do que era, vou fazer direito. Eu acho que é isso que eu gosto. É engraçado, né, que assim, a gente quando vive dentro da nossa célula, do núcleo, que é a nossa família, sempre tem, né? Porque assim, seu pai, sua mãe também, né? Sua mãe é biomédica, né? Sim. E trabalha junto com seu pai também. Então vive a vida inteira com o lance de medicina, né? Sim. E aí você se influenciou um pouquinho, mas assim, você até foi por outro lado, mas não tanto, né? Você foi, mas é um caminho que caminha junto, né? No final acaba que até eu trabalho tanto na direito da saúde quanto no direito médico. Então, assim, acabou que, de certa forma, a gente lida muito com o médico, né? Eu faço a parte de defesa dos profissionais nos conselhos. Então, no CRM, no CRO, né? Fiz há pouco tempo uma defesa para um nutricionista, também estou agora com um caso de uma psicóloga. Então, assim, a gente vai transitando ali trabalhando com outros profissionais. Eu trabalho com a parte preventiva também, então com clínicas, consultórios, para fazer documentação, rever, para trazer mais segurança jurídica pro profissional. Então, assim, acabou que não fui para medicina, mas acabei... Mas resolve os problemas resolve os problemas dos médicos, né? Olha que beleza. Dos dentistas. E é legal que dentro de casa nunca falta assunto, né? É verdade, é verdade. E tem um lado também muito emocionante, Pedro, que eu acho, que assim, você tá lidando com uma pessoa que tá desesperada. Sim. Né? Já a gente vai entrar nessas loucuras, que só pode ser loucura e insanidade, esses planos de saúde fazem, de cancelar contratos, assim, do nada, sem avisar, sem dar satisfação. Aí um dia você vai precisar, você acha que está pagando teu plano, você acha que tem, quando você chega lá, está cancelado. Que isso é um absurdo, isso é uma maldade, né? E assim, aí vai enveredando por esse lado e acaba que a gente vai lidando com a saúde, com a alegria, com a tristeza de pessoas. Ou seja, você no caso aí, você é uma ponte de ouro, porque de repente a pessoa consegue resolver um problema que ela pode continuar viva por causa que você ajudou. Então, é uma função, não é só uma função de advogado. Eu acho que é uma função mesmo que parece que é um dom que Deus dá. Você vai ter essa função e um dom de ajudar as pessoas. Dentro do seu trabalho, você vai estar sempre fazendo coisas boas para ajudar as pessoas. Isso é bom demais. Porque a minha intenção também, quando eu chamo todo mundo para sentar aqui, é para passar alguma coisa de relevante ou de interesse público, porque de repente alguém que está assistindo isso aqui pode falar, caramba, é o meu problema que ele está falando, e a pessoa começa a te ouvir e é um bálsamo, ela está tendo ali uma assistência jurídica sem esperar. Com certeza. Então eu acho que esses dons que Deus dá pra gente, em várias vertentes, eu acho que isso é muito legal. E você tá de parabéns, porque você é um cara novo que já tem essa responsabilidade toda, né? E um trabalho tão relevante. Mas vamos falar aí dessa parte difícil de plano de saúde um pouquinho? Claro, vamos sim, com certeza. Qual é, assim, eu já dei um spoilerzinho que eu acho uma loucura isso. Mas assim, o que os planos de saúde hoje em dia se acostumaram a fazer? O que a gente vê muito hoje em dia, principalmente, é cancelamento em massa, né? Tem vários motivos que levam esse cancelamento. Mas quando a gente fala de plano de saúde, a gente pensa nos contratos cativos de longa duração. Porque ele tem uma natureza como se comparando para ficar mais simples, como se fosse um seguro. Porque você vai pagar esperando que nunca utilize o contrato, nunca precise utilizar o serviço médico, mas ele está ali se você precisar. Então ele tem essa natureza assecuratória.
Só que você vai pagar a vida inteira, por isso que eles são cativos de longa duração. Então é aquilo que acontece, gera uma expectativa, a frustração muito grande da pessoa quando você pagou por anos um plano de saúde e quando você precisa, vai se utilizar, você descobre que ele está cancelado no momento de entrar numa emergência para ter atendimento, ou então quando você recebe até uma notificação do plano falando que ele vai ser cancelado porque não existe mais interesse financeiro naquele contrato. Então você utilizou por muitos anos e no momento de você ter aquela resposta que você mais precisa, porque realmente, a gente não está lidando ali com um bem material, é a vida de uma pessoa, é a saúde, e é um dos bens, uma das coisas mais importantes que a gente tem é a nossa saúde. Então a gente tem que sempre estar cuidando dela, né, e tendo esse olhar, esse zelo com nossos familiares, e realmente acontece. A gente tem a diferença dos planos, os planos familiares individuais, que são aqueles que a gente contrata com CPF, e tem os planos coletivos, que eles podem ter os empresariais, que você tem que ter um CNPJ para contratar, ou o coletivo para adesão, que você vai ter, por exemplo, entidade de classe. Então você tem ali uma CARD, uma AB, você tem ali, né, o sindicato dos transportadores, e você vai aderir porque você se enquadra naquele universo de pessoas. Então eu faço parte do sindicato, eu posso contratar essa forma do coletivo para adesão, porque eu faço parte. E aí já tem um dos motivos de cancelamento que grande parte deles tem a ver com isso. Quando você vai contratar um plano hoje, você não consegue com o seu CPF contratar, porque os planos não comercializam mais os planos individuais. O meu ainda é assim. Então segura ele e nunca troque ele, porque ele tem muita vantagem. Inclusive o reajuste dele é muito menor do que esses que são coletivos. Porque o individual familiar, ele segue o reajuste que a ANS estipula anualmente. Exatamente. A gente vai ter os reajustes anuais e faixa etária, por idade. Eu tive o anual e a faixa etária junto, então assim Já veio mais salgado. O meu aumentou aí uns R$500. E isso porque ele é individual. Porque se ele fosse um coletivo, a gente tem reajustes aí que beiram 20%, 30%, 40%. Então, assim, esse é o menor tipo de plano que tem, porque até o cancelamento dele é diferente. Ele só vai poder ser cancelado se tiver uma fraude. Então, às vezes tinha esse costume, me empresta a sua carteirinha que você é atendido ali, eu levo a carteirinha com seu nome na entrada. Isso aí pode levar, né, um processo administrativo que leva ao cancelamento do plano. Ou então se você ficar devendo as mensalidades. Sim. Devendo 2 mensalidades, a gente teve uma mudança agora nisso, né? Porque a ANS ela vai se atualizando e tem novas resoluções que a gente vai mudando ali os regulamentos do plano de saúde. A ANS que ela vai organizar e vai regulamentar essa atuação além da lei de plano de saúde. Então, assim, quando a gente tem um atraso de pagamento, tem que ter todo um procedimento de notificar a pessoa com 50 dias de atraso, conceder um prazo de dias para fazer o pagamento, que a gente fala de purgar a mora, né? Pagar os atrasados, e só depois disso que você pode ter cancelado. Então, assim, esse familiar é o melhor que tem, porque você vai ter o reajuste menor do que o empresarial e também não pode ter um cancelamento sem motivo, também, né? mais segurança. Aí o que acontece que você falou dos cancelamentos em massa, né? Porque os empresariais, muitas vezes o plano ele pode cancelar sem motivo, ele tem que te notificar com 60 dias para que você tenha ciência e possa fazer uma portabilidade. Para não perder a carência. Não perder a carência, ou então que você possa cancelar aquele e fazer uma nova contratação. Sim. Só que muitas vezes isso não acontece. Eu tenho casos de clientes que souberam do cancelamento, foi notificado, no dia seguinte já estava cancelado. Ou então, pior, né? Soube que estava cancelado porque chegou numa consulta, porque estava num tratamento contínuo de uma doença, e quando chegou para fazer um atendimento, uma sessão, até de quimioterapia, descobriu que estava cancelado e não tinha mais cobertura. Isso aconteceu até com uns amigos nossos, né? Que viraram seus amigos que viraram clientes de vocês. Ele com problema, vou falar nome, né? Mas assim, ele com problema de visão. Sim. Né? De repente, do nada. E olha que ele é médico também. Que absurdo, falta de respeito. É um absurdo, né? Porque no momento que a pessoa mais precisa... E um problema sério que ele tem, que está resolvendo, que pode levar ele à cegueira. Com certeza. Se bem que, se Deus quiser, não vai acontecer isso. Sim, não, mas a dor de cabeça, e mesmo com decisão judicial, e mesmo assim eles não querendo, não mandando as mensalidades. Eu sei que depois de muita luta, conseguiu, né? Conseguiu. Quando a gente tem uma ação contra o plano, muitas vezes eles descumprem. Sim. Porque o que acontece? Principalmente quando a gente fala de uma cirurgia, né, uma prótese, uma cirurgia na coluna, uma coisa que tem um material, e toda cirurgia de prótese tem uma lista de material muito grande, isso eleva o valor da cirurgia. Porque além dos honorários do médico, todo aquele custo envolvido de equipe, anestesia, também tem esse material que muitas vezes o plano nega. E esse material nem deve ser barato também. Mas é aquela coisa, ali no contrato
dá o direito de você fazer isso. Com certeza, porque o mais importante da gente ter sempre é, tendo uma indicação médica justificada do porquê tem o motivo de ter aquele material, a gente vai trabalhar em cima disso. Então é muito importante, se você tem um problema, se você precisa de uma cirurgia, precisa de um medicamento, que o seu médico, que a gente chama de médico assistente, aquele profissional que te acompanha, que acompanha e sabe do seu estado de saúde, fazer um relatório detalhado, falando ali quais foram as alternativas terapêuticas que você já fez e muitas vezes não tiveram sucesso, quais foram os materiais, uma outra cirurgia que já foram utilizados, ou então por que aquele material, aquela a gente chama de OPME, tem que ser utilizado naquela cirurgia. Por que aquele medicamento é imprescindível para aquela pessoa? Porque muitas vezes o plano ele vai indicar um outro mais barato, similar, né, um outro material. Até tem às vezes uma briga, a gente quer material internacional, né, importado, e plano que é o nacional. Não que o nacional não seja de qualidade, mas é que às vezes, naquele caso, mais barato, e às vezes só vai resolver o caso do paciente aquele material específico. Porque o médico ele tem a autonomia dele como profissional para escolher qual é o melhor tratamento para o paciente. Porque nesse caso aí, quem sabe é o médico, né? Com certeza. E não o plano de saúde que nunca viu o paciente. Né? O plano de saúde não tem como... Exatamente. Isso gera um problema também que a gente... muitas vezes acontece negativo através de uma junta médica. E aí é outra abusividade do plano de saúde. A pessoa vem precisando fazer uma cirurgia e o plano vai instaurar uma junta médica e coloca um outro médico que deveria... Um médico que vai desempatar um do plano, o médico do paciente que já fez o relatório, e um que deveria ser teoricamente imparcial. Mas esse é o mais parcial de todos. A grande maioria das vezes ele vai tender para o plano de saúde e negar o procedimento. Ele é contratado para isso, né? Provavelmente. Mas é aquilo, como que a pessoa vai fazer ali, né? Julgar se é necessário o tratamento ou um outro é melhor, se ele, muitas vezes esse procedimento de junta médica não é feito de maneira correta, não é feito exame no paciente, só documental. Então a gente tem que ter essa judicialização para fazer valer o direito da saúde desse paciente, para que ele tenha um atendimento necessário, para que ele possa restabelecer a saúde dele. Então isso é verdade. Importante. Nesse caso de cirurgia. E quando é em relação a algum tipo de doença que não está ali na relação daquelas que doenças não tá no ali. rol DNS, o tratamento, né? Porque tem gente que fala, né? Assim, eu acho que tem como você fazer o tratamento, mas quase ninguém sabe disso. Sim, né? Sim. E como é que fica? Por exemplo, às vezes você tem que fazer um tratamento determinado para uma doença determinada, mas que não está ali, naquele rol. Sim. E aí? Como que funciona? A gente tem a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, pela lei de plano de saúde, toda doença que estiver listada ali, ela tem que ter essa cobertura obrigatória. Só que muitas vezes o médico solicita um procedimento, um tratamento, um medicamento que ele não está no rol da ANS. A ANS vai ser a agência que regula essa relação com os planos de saúde, e ela tem uma lista dos procedimentos que tem que ser cobertos. Isso aí até gerou até uma discussão muito grande, acho que foi no ano 2022, em relação ao rol da ANS. Se o rol seria taxativo ou exemplificativo. Ou seja, se só cobra o que está ali, ou se aquilo ali é só um exemplo, que a gente não tem como ter. Tem inúmeras doenças e inúmeros tratamentos, então ela tem que ser o rol atualizado constantemente. E muitas vezes a pessoa pode precisar de um tratamento que ainda não foi inserido no rol. Então teve essa discussão, se seria cobrir tudo que está ali e nada mais além, ou se aquele rol é só uma referência básica. E aí tinha tido um entendimento que ele seria taxativo mitigado, ou seja, ele é taxativo, mas tem exceções. E depois a gente teve uma mudança, né? Uma nova lei que alterou a lei de plano de saúde, para trazer que mesmo que não esteja no rol, caso exista, né, evidências científicas da eficácia desse tratamento, desse medicamento, a gente pode ter a cobertura. Então, já respondendo sua pergunta, muitas vezes esse tratamento não está no rol da ANS, e aí vem grande parte das negativas dos planos de saúde. Mas mesmo que ele não esteja, se tiver uma indicação médica justificada, se esse tratamento tiver evidências científicas, se for um tratamento eficaz, a gente pode sim conseguir o tratamento para esse paciente. Porque, como eu te falei, são inúmeras doenças, inúmeros tratamentos. Ou seja, a medicina ela evolui constantemente. Então, a gente tem medicamentos que muitas vezes eles não estão no rol da ANS, mas eles já têm aprovação da Anvisa. E essa é uma das teses que a gente utiliza. Quando ele é aprovado pela Anvisa, a gente já pressupõe que tem eficácia e segurança. Que senão ela não ia se meter nisso. Não, né? senão não aprovaria o medicamento. E aí a gente consegue, mesmo que não esteja no rol, justificar que tenha aprovação da Anvisa para conseguir o medicamento para esse paciente. Então, é aquilo. Mesmo não estando no rol, a gente tem exceções e tem como trabalhar em cima disso. E por acaso você já passou por isso?
de ter algum cliente que tem alguma doença que não estava lá no hall e você teve que usar aí Já. a sua expertise aí pra... Até do meu sócio, já fiz mesmo? também dele. Ele tinha uma dermatite atópica grave, assim, que cobria o corpo todo e gerava desconforto, né? Eram feridas que abriam mesmo ao longo do corpo. Tem muitos pacientes que têm essa dermatite atópica mais grave, mais avançada, que impacta demais na vida dele, né? Até por questões da pessoa às vezes não se sente bem para ir na praia, pegar um sol, botar certo tipo de roupa. Então, no calor, quem usa às vezes roupa social, aquilo acaba gerando incômodo, tem sangramento. Então, tinha um medicamento que na época ele não estava no rol DNS, que é o do Pilumab, né, do Pixent. E aí teve que se utilizar porque a gente tinha aquela discussão na época se ele era taxativo ou não. A gente tinha entendimento no STJ que uma turma falava que era taxativo, outra turma dizia que era exemplificativo. E aí a gente vai trabalhar em cima disso, porque aquele medicamento era novo. Então, por mais que ele não estivesse ainda no rol, ele já tinha autorização da Anvisa, já tinha visto que ele tinha eficácia e tinha segurança no tratamento. Então, o paciente ele tem que ter cobertura. E grande parte das ações de medicamento envolve essa discussão de um medicamento que não está no rol da ANS. Quanto tempo demorou isso, mais ou menos, para resolver? A liminar costuma ser rápida, né? Porque tudo que envolve saúde a gente tem prioridade. O judiciário a gente nunca tem como precisar um tempo, mas tem liminares que saem no mesmo dia, em algumas horas, quando tem urgência. Tem liminares que saem, às vezes, em questão de dias, na mesma semana. Mas o processo está tramitando ainda. Isso já mais de 3 anos. Assim, ele já resolveu o problema dele, mas tem agora o procedimento. Isso, né? ele faz a aplicação semanalmente. Mais de 3 anos esse mais de 3 anos. Nossa. Porque a gente vai atualizando o relatório do paciente ao longo do processo, para mostrar que ele teve evolução, até para falar que realmente o tratamento tem eficácia. Que ele está evoluindo, para a gente comprovar para o juiz que, de fato, aquela era a melhor indicação. E foi o médico que indicou, né? Que ele tem autonomia para escolher o tratamento. E melhorou mesmo? E melhorou. Totalmente. Virou outra pessoa. Porque ele não tem mais ferida. Acabou, às vezes tinha descamação de pele no rosto. Não acontece mais. Então é um medicamento que mudou a vida de muita gente. Olha que fez muita diferença. Cara, eu fico impressionado como é que até para trabalhar pro que é bom, que é para manter a vida, é difícil, cara. É difícil. É verdade. Caramba. Também quando a vitória chega, eu acho que ela é muito mais saborosa, né? Sim, mas é uma luta constante, né? É uma luta todo dia, é isso mesmo. Porque você tem que brigar pelo óbvio que ainda não é considerado óbvio. É uma doideira. Com certeza. São uns antagonismos, né? Uns negócios meio loucos assim. Sim, e eu vejo muito isso, né, nas famílias de pessoas que têm filhos autistas, que precisam de tratamentos multidisciplinares, que são tratamentos caros que muitas vezes aquela família não consegue custear no particular, mas é extremamente necessário para a gente fazer o método, né, a ciência ABA, que a gente chama. E então a gente vê hoje em dia muitas famílias que estão numa situação de vulnerabilidade porque não têm acesso a esse tratamento, ou porque o plano muitas vezes não disponibiliza na carga horária que a criança necessita, né, com profissionais especializados como tem que ter, com as especificações necessárias, porque o que a gente busca ali naquele tratamento é a inclusão daquela criança, para que ela possa desenvolver, né, bons comportamentos, trabalhar as estereotipias que a gente chama. Então isso é uma questão muito relevante, mas que é uma luta constante. Me corrija se eu estiver errado, porque assim, para mim, que não sou da área médica, que eu sou também advogado, apesar de não atuar, o autismo, ele sempre existiu, né? Só que de um tempo para cá, parece que de 10 crianças que nascem, 8 são. Sim. Que é essa sensação que eu tenho. E assim, várias pessoas, que eu já conversei com outras pessoas também. Sim. E a sensação que a gente tem é essa. Então, assim, é um negócio que veio, assim, de repente, com muito volume. Só que ninguém está preparado para isso, né? Porque, assim, não é uma coisa que avisou, ela simplesmente chegou. Sim. Porque, assim, casos sempre tiveram, mas, assim, quando a gente era mais novo, a gente quase não ouvia falar. Não ouvia falar. Durante um bom tempo da minha vida, eu nunca ouvi falar de autismo. Sim. Então, assim, e agora não, agora
tem vários Parece casos. que tem muito mais casos do que antes, né? E assim, a gente realmente não tem estrutura em colégio, em hospital, em nada, porque assim, eu acho que as pessoas estão aprendendo a lidar também. Eu sei que quem tem um ente querido assim em casa, tem urgência, tem desespero. Eu sei, eu imagino, assim, eu não sei porque eu não estou no lugar, mas eu posso ter uma ideia da dor dessa pessoa, né? Mas assim, mas ao mesmo tempo, eu entendo que essas exigências, se eu também tivesse um ente assim, que eu ia querer com muita pressa, mas assim, existem pessoas que estão se preparando para isso. Eu acho que tá no gerúndio ainda, tá no ando, sabe como? As pessoas estão se preparando. Sim. Porque daqui a pouco daqui a pouco eu acredito que vai ter uma boa estrutura, né? Porque já não vai ser mais um caso espaço, já vai ser uma coisa comum, né? Mais uma, eu não sei se é considerado doença, eu não sei nem como dizer. Mas assim, alguma coisa precisa é uma coisa que precisa de cuidados. Essa síndrome precisa de cuidados. Sim. E essas pessoas que precisam se especializar nesses cuidados, eu acho que elas estão agora aprendendo também. Então eu acredito que daqui a um tempo vai ser mais fácil da gente encontrar escolas com essa estrutura. Não só escolas, todos os lugares com essa preocupação, e essa preocupação vai se tornar uma coisa natural. Eu sou uma pessoa muito otimista, então eu quero crer que vai ser assim. Com certeza, a gente tem que sempre acreditar, né? Porque todo mundo tem que viver feliz, todo mundo tem que viver tranquilo, sabe? Eu acho isso. E a gente tem que ser justo, né? Então, nada mais justo do que se preparar também, se estruturar para isso. Com certeza. Né? Agora, não só nesse caso também. Tudo que lida com vida, tudo com muita urgência, né? Mas, tirando também esses lances assim, qual caso que às vezes a gente que está de fora não sabe, que tipo de trabalho também que você tem muito no escritório, que assim, uma pessoa leiga não faz a menor ideia de que você está ali na luta por aquilo ali? Tem coisas que não envolvem urgência, né? E são situações que os planos fazem e muita gente não sabe. Por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia, você tem que ter ali equipe, né? Instrumental. Então vai ter, na verdade, o instrumentador e o anestesista. Uhum. E o que acontece na prática que a gente vê? Você chega para fazer uma cirurgia, o plano de saúde ele não disponibiliza um anestesista credenciado, porque quando a gente fala de reembolso, por exemplo, a regra é sempre se utilizar a rede credenciada do plano. Sim. E se você tiver um contrato, o meu contrato, por exemplo, ele dá direito a pegar reembolso de consultas médicas até R$450. Porque quando eu contratei, eu busquei isso, negociei com o plano e fiz um contrato dessa forma. Então eu tenho essa livre escolha para poder pegar um médico da minha confiança, escolher para fazer e ser reembolsado no limite da tabela do plano. Só que o que acontece com a anestesia, por exemplo, é que você chega para fazer uma cirurgia que foi autorizada pelo plano, dentro da rede credenciada do plano, e o que acontece é que você é cobrado por esse médico depois de pagar os honorários dele. E tem que solicitar o reembolso depois. Essa parte do anestesista sempre é assim, né? Sempre assim. Isso tá certo? O plano deveria disponibilizar um médico da rede credenciada. O que acontece é que ele coloca um médico particular, ele cobra os honorários. Muitas vezes a pessoa nem sabe que ela tem direito a reembolso daquilo, ou quando solicita o reembolso, o plano tem 30 dias para dar essa resposta, né? E efetivar o reembolso de fato. Só que muitas vezes eles fazem o reembolso ou limitado à tabela do plano. Então você tem clientes meus que já pagaram a rede de anestesia R$6, R$7 mil e foram reembolsados em R$1.500. Sim. Então aquele dinheiro ele se perdeu, entre aspas. Só que quando a gente faz uma cirurgia, né, que foi autorizada pelo plano, essa anestesia é parte indissociável. Você não tem como fazer uma cirurgia sem que haja um procedimento e um médico ali para fazer a anestesia do paciente. Porque ele é a base, né? Senão não tem cirurgia. Senão não tem cirurgia, senão não acontece. A pessoa não vai aguentar. Então faz parte. E o plano ele tem o direito, né, tem o dever, de fazer o reembolso desses valores do anestesista. Tanto do anestesista quanto da parte da instrumentadora, da equipe que vai ter aquele instrumental. Então, isso acontece muito. E às vezes a pessoa ela recebe parte do reembolso ou nenhum e não sabe que tem direito de solicitar o reembolso. Só que, assim, grande parte das vezes, mesmo fazendo reclamações no ouvidoria do plano, o que a gente sempre orienta toda vez que você fizer contato com a sua operadora, fazer uma reclamação, anota o protocolo. Ninguém gosta de anotar protocolo. Antes de fazer direito também eu não anotava nada, mas aquilo ali é a comprovação de que você entrou em contato. É verdade. A comprovação da sua reclamação, a prova.
E aí, se eles não reembolsarem, é judicializar. Mas eles têm esse dever de fazer, de fato, né, de cobrir esses honorários também da equipe de instrumental e também do anestesista. Agora, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Essa dúvida eu tenho e eu acredito que muita gente tenha. Sim. Todo plano de saúde pode te dar o reembolso? Todo contrato de plano de saúde? Então, isso vai depender do que tiver previsto no contrato. Então nem todos. Nem todos. Isso daí você vai ter. Se você quiser fazer fora da rede credenciada, vai depender do que tiver disposto no seu contrato. Pegando o meu exemplo aqui, o meu contrato eu tenho direito a utilizar ali até R$450. Então, eu faço uma consulta. Se eu quiser fora da rede credenciada, com o médico da minha confiança, eu vou ser reembolsado no limite. Porque os contratos de plano de saúde, a gente tem uma briga ali eterna no equilíbrio contratual. A operadora ela tem que ter também o equilíbrio dos dois lados. Né? Muita gente fala que a operadora tem lucro, tem que ter, porque quando ela deixar de ter lucro, ela vai fechar e todo mundo vai ficar desassistido. Só que também acontece muito abuso por parte das operadoras, né? Em não reembolsar, não cobrir tratamentos. Então a regra de reembolso é sempre o que está ali no contrato. Se você fosse utilizar fora da rede credenciada, vai depender do que está previsto no seu contrato. Só que tem situações que dão direito a reembolso, mesmo que o plano ali, ele teoricamente tenha, né, os profissionais, e aí são elas: urgência e emergência, né? Negativas, por exemplo, você fez uma solicitação de um procedimento de urgência ou de emergência e o plano negou. Você vai ter que ir para uma rede pública de saúde. Só que nesse caso aqui você pode se utilizar, caso tenha uma negativa de fato do plano, e é importante você ter o protocolo, você ter pelo menos uma... Caso o plano não envie a negativa por expresso, anotar a ligação, gravar a ligação, o que você tiver. E aí você vai ter que se utilizar da rede particular. Depois você pode solicitar o reembolso. O plano, grande maioria das vezes, não vai fazer esse reembolso, e aí só judicializando. E outra questão também que leva ao reembolso, né, e que envolve muito essa questão também do tratamento dos autistas, é quando a gente não tem disponível na rede do plano, a gente chama de indisponibilidade, né, quando a gente não tem naquele momento aquele profissional, ou também quando não tem um profissional que ele não consegue cobrir a carga horária. Então, por exemplo, o médico no relatório, ele passou que aquela criança precisa fazer X horas com um psicopedagogo, X horas com um psicólogo, X horas com um terapeuta ocupacional, musicoterapia. Então, ele vai para solicitar na rede do plano de saúde, numa clínica credenciada, e aquela clínica ali, ela só cobre meia hora de tratamento, 1 hora de tratamento. E o médico solicitou 1h30 ou 1 hora. Então, se a gente tem essa cobertura parcial, a gente pressupõe que tem uma negativa, porque ele não está cumprindo o que está previsto no contrato. Sim. Então, a gente vai tentar trazer, caso não seja possível, né, cobrir dentro da rede do plano, levar essa criança para um particular e o plano efetivar o reembolso. Seria o complemento, né? Porque tem uma questão quando a gente fala de autismo, que é o vínculo terapêutico. Muitas vezes aquela criança, como o plano não supre aquela necessidade daquela criança, não tem o médico passou ali o tratamento e o plano não consegue suprir em carga horária em profissionais especializados naquilo, que quando a gente fala em autismo, a gente tem que ter tanto o profissional especializado quanto a carga horária específica pelo médico. Sim. E muitas vezes essa criança, quando ela chega a fazer terapia, meia hora é só de adaptação. Então ela está se adaptando no ambiente, e o tempo já está correndo. A terapia, o tempo já está correndo. Então quando ela começa a terapia, já acabou. Então não vai ter evolução. Então o que a gente tenta fazer nesses casos? Se a criança estiver fazendo num profissional particular, porque o plano não cobre, o plano não tem a musicoterapia, o plano não consegue suprir aquela necessidade, é tentar trazer e fazer o reembolso 100%. A gente teve até a decisão relativamente recente da STJ sobre isso, porque nesses casos tem um descumprimento contratual. Então a criança tem que ter o tratamento que foi delimitado pelo médico, com qualidade, com profissionais, né, especializados. E aí, nesse caso, a gente tenta levar para ter o reembolso 100% e a obrigação do plano tem reembolso nesse caso. Então, isso é outra situação. Se você tem... Eu preciso de um cardiologista. Dentro da sua região, você não tem cardiologista. Aí são casos que você poderia ter reembolso 100%, fazendo fora da rede do plano, pegando reembolso. Tá. Nesse caso aí, então, chega a 100%, porque você não tem escolha. A gente vai brigar porque você não tem escolha. Você vai ter que procurar de qualquer jeito. A tese que o plano vai aplicar é que vai ter que ser na limitação da tabela. Então, assim, a gente vai brigar eternamente pelo equilíbrio contratual ali, na ação judicial. Judicializando isso aí, dá pra... Assim, dá um trabalhinho, mas... Mas o que eu sempre recomendo, né? Se tem uma negativa do plano, não deixa pra lá, porque é a sua saúde. Sim. Né? Procura um advogado na área,
conversa com ele, tira a dúvida, vê se realmente tem possibilidade de você judicializar, porque você pode, às vezes, estar arcando com um tratamento que o plano deveria cobrir. E a gente vê, às vezes, pessoas, né, que se tornam clientes ou conhecidos que passaram anos custeando ali uma medicação de alto custo, às vezes apertado financeiramente, sem saber que aquilo poderia ser fornecido pelo plano de saúde. E eu acredito também que muita gente nem sabe que pode procurar um advogado. Ainda tem muita gente Com certeza. que não sabe que pode procurar um advogado para resolver isso. Porque as pessoas acham o seguinte, muita gente ainda acha isso. O que não está ali, se eu liguei e pedi não tem direito, então não adianta. Exatamente. Só que não é bem assim, né? Não é bem assim. Exatamente. Então, as pessoas podem lutar sim, elas podem correr atrás que elas vão conseguir, né? Sim, com certeza. Porque tem muita gente realmente que fala assim, não tem jeito, mas tem jeito. Se a gente, no judiciário, tem gente que judicializa, né? Tem ações que envolvem relação de consumo, atraso de voo, e a pessoa tem direito ali de ter uma indenização. Ainda mais quando envolve saúde. Sim. É a coisa mais importante que você tem. Se você para pesar essas coisas, fala assim, se eu consigo resolver um problema no aeroporto que só me irritou, ou que me atrasou, ou que me fez perder um voo, por que eu não posso nem tentar um negócio que eu posso perder a minha vida em vez de perder um voo? Exatamente. Né? Se você pensar desse jeito, parece tão óbvio, né? Sim. Só que a gente não pensa assim porque a gente não tem essa cultura, não tem esse costume. Mas agora, eu acho que as pessoas também, com tanta informação que vai chegando, né, as pessoas vão começando a entender que elas têm muito mais direitos do que elas imaginam, né? Com certeza. E isso é bom demais. É bom demais. A gente tem Porque que isso dá uma segurança emocional na pessoa. Sim. A gente tem que saber realmente dos direitos que a gente tem nessas relações com os planos. Até respondendo uma pergunta que você fez, né, que você não sabia se o autismo era doença. Né, ele não é considerado doença. E aí, o que acontece muitas vezes? Aquela família vai contratar e o plano vai estabelecer uma carência de 24 meses por causa de uma doença pré-existente. Gente, como é que uma criança com autismo vai esperar 24 meses? 2 anos. Um tratamento. Não tem como. Esses 2 anos podem ser fundamentais para ela ter uma vida com mais qualidade Com no certeza. futuro, para ser mais independente no futuro, né? Com certeza. Porque quando a gente fala do autismo, a gente tem a janela da neuroplasticidade. É aquela janela de oportunidade que, com o tratamento o mais cedo possível, ele começando, ele vai surtir efeito. Então a gente tem que começar porque tem urgência. Por mais que quando a gente veja de fora, não tem risco de vida, não tem urgência. Mas a urgência não fala só em risco de vida. Fala no piora do estado de saúde, no sofrimento daquela pessoa. Porque ainda mais com uma criança que nasce com autismo, ela precisa ter um start, né? Porque eu acho que tem, assim, eu sei muito pouco sobre isso. Sim. Mas eu tô sempre prestando atenção em tudo que eu não sei, sabe? Eu não gosto de não saber das coisas. Sim. Eu gosto de estar sempre engajado em alguma coisa. E um pouquinho de tudo. Mas assim, uma criança que nasceu, tem esse problema. Se ela for demorar, eu acho que assim, na minha cabeça é óbvio, quanto mais ela demora para fazer um negócio, menos independente ela pode ser. Porque assim, quanto mais nova mais fresquinho tá o cérebro, a cabeça, tudo, para aprender comandos, para aprender determinadas coisas, com certeza isso vai ser, vai se facilitando e o futuro dessa criança vai ser praticamente um futuro tranquilo. Sim. Que de repente ela não vai nem precisar, ela vai poder ser independente, vai poder morar sozinha, vai poder ter sua vida, seu trabalho. É isso que a gente busca. Porque limitação todo mundo tem uma limitaçãozinha. Pode ser física, pode ser emocional, mas tem, né? E é só que esse tipo de limitação, que é mais uma limitação, se você for parar para pensar, se você tiver uma boa assessoria desde cedo, isso não vai te frear, não vai te parar, né? Você vai continuar. Aí você vai ter uma vida com uma qualidade independente que é melhor para viver, né? Com certeza. Agora, tem vários estágios também, né? Tem vários estágios, né? Eu não sei se ainda temos, se nós já temos, no caso, a expertise para estudo. Eu acredito que não. Mas eu tenho uma esperança muito grande que, se bem que a ciência aqui, ela avança muito rápido, né? Com certeza. O Brasil cada vez mais tem muitos problemas, mas nesse ponto aí, essa questão de ciência séria, sim, né? O negócio vai para frente numa boa mesmo. Com certeza. É aquilo que a gente conversou.
nunca aceitar a negativa do seu plano, né? Sempre buscar um advogado da sua confiança, ou se não conhece, procurar conversar com o conselho para indicação, né? E ver se de fato aquilo ali pode acontecer, aquela negativa, aquele cancelamento, aquele medicamento que você precisa, né? Aquele reajuste, ver se ele de fato ele está abusivo ou não. Então isso tem que acontecer, porque a gente vê muitas famílias que às vezes vão para a rede pública pagando caro no plano de saúde, ou então aquela família que a pessoa fica sofrendo sem atendimento, né, e procura um particular e paga às vezes honorários muito caros, se complica financeiramente ali, a família se ajuda, mas passa um sufoco muito grande, podendo ter atendimento, podendo ter de fato aquela a resposta que ele espera depois de pagar por anos no plano de saúde. É verdade. E é muito frustrante para uma família ver um ente querido sofrendo, né, ainda mais numa situação de urgência, de chegar e falando, você não vai ter atendimento que seu plano está em carência. Já pensou um negócio desse, gente? E assim, muita gente passa por isso, né? Com certeza. Isso aí marca a família inteira, né? Pode ser pai, pode ser filho, pode ser neto. Envolveu família, vai desestruturando, porque todo mundo às vezes quer fazer alguma coisa, mas você tem uma sensação de potência tão grande que você não sabe o que fazer. Então você fica realmente de pés atados e vai vendo aquela injustiça crescendo. Sim. E a pessoa ali precisando, cada dia que passa, né? Ela tá assim indo e ela podia estar voltando, no caso. Sim. Né? Isso ainda acontece muito, mas é aquela coisa, a gente tem que olhar para frente também para esperar, né, que as pessoas que estão se preparando agora, tem uma grande leva aí que tá muita gente está se especializando nesse tipo de coisa, nessas doenças, tem muitos psiquiatras novos agora, que também, eu estava conversando com um psiquiatra que é conhecido meu lá da academia, ele falou que nunca trabalhou tanto. E ele já é um senhor, já é famoso aqui. Sim, sim. E assim, depois da pandemia, ele falou que o negócio é neurologista e psiquiatra. Que assim, não tem mais tempo para nada. Assim, se você quiser marcar, é para 2, 3 meses pra depois. frente, que né? isso, cara? É uma pandemia que afetou pessoal, muita gente, né? Questão de concentração. As pessoas entraram num medo, num desespero tão grande. E engraçado, eu fui exatamente pelo lado contrário disso aí. Falei, se tá todo mundo com medo, eu não vou ficar com medo. Eu sempre falava, isso não vai entrar em mim, não vai entrar em mim. E eu vivi o mais tranquilo possível. Assim, eu não gosto muito de estar aglomerado, né? Mas eu fiquei com vários amigos, a gente ficou ali se encontrando sempre. A gente estava sempre junto. Sim. E a gente foi tentando fazer o mais natural possível dentro daquela loucura toda, que todo dia parecia domingo, né? Você chegava na janela, não tinha ninguém na rua. Não tinha barulho, não tinha ninguém. Todo dia parecia dia 1º de janeiro, ou então domingo. Domingo tem até mais movimento. Dia 1º de janeiro é que não tem ninguém na rua. Já você não encontra ninguém na rua. E eu sabia que um dia eu ia falar disso e ia fazer graça disso. Eu sabia. Porque tudo vai passar. Mas tem gente, você vê que o medo, o desespero mexeu tanto com o emocional, com o psicológico de muitas pessoas, que você vê hoje gente na rua que você fala assim, essa pessoa não superou isso. Dependendo do que ela está usando, de como ela está se vestindo, se portando, você vê que... E muita gente foi afetada. E a gente já está 5 anos disso e assim, parece, para determinadas pessoas, parece que elas ainda estão vivendo como se ainda estivesse aí. E eu fico um pouco triste por causa disso. Que algumas pessoas não conseguem superar, né? Ver que assim, não, eu tô aqui, tô vivo, deixa eu viver, eu quero viver. Sim. Né? E tem muita gente que... Não, e passou rápido, né? Já passaram 5 anos. Como que o tempo passa rápido? Que a gente quero que passe nem 10, percebe. 20, Com certeza. Porque foi uma loucura aquilo ali. E imagina os planos de saúde, imagina os hospitais nessa época, os médicos nessa época. Isso gerou muito problema, né? Os médicos trabalharam muito, os enfermeiros, e todo mundo com medo, profissional da saúde, né? Todo mundo com muito medo. Eu me lembro que esse amigo nosso do problema que teve no plano de saúde, ele trabalhou em um hospital de campanha e ele contava cada coisa. Nossa Senhora, que eu ficava assim, eu não tô acreditando. Onde se envolve muita gente, né? Sempre tem muita história, né? Esse primeiro atendimento que eu tive, primeiro caso, né, que envolveu essa urgência, foi na pandemia. Gerou um problema muito grande para conseguir efetivar essa transferência dessa paciente, porque não tinha leito. Então a gente tentava levar para o hospital particular, mas no auge da pandemia era muito difícil conseguir, né, isso, e foi uma luta para conseguir.
Para a primeira experiência, né, foi uma terapia de choque, que já começou já numa situação bem difícil. Mas ali foi o primeiro passo da caminhada, né? Eu acredito até que para você, que como você mexe com direito de saúde, nessa época você deve ter trabalhado muito, né? Assim, de repente não indo no escritório, mas em casa, né? Foi no início do escritório, né? Então, assim, eu ainda estava começando na área. Mas deve ter tido muito caso ali para você. Muito caso depois também que teve, assim... A pandemia afetou muita gente, parou, né? Paralisou tudo. Então, até a gente conseguir entender o que estava acontecendo e, de fato, o judiciário funcionar, né? Isso foi... Mas as liminares sempre acontecem. E a qualquer momento. Então, pode ser... Teve um caso que foi no... Até engraçado, né? Eu gravo a data pelos acontecimentos. Foi no aniversário da minha noiva, e aí, 3 de janeiro. E aí, na hora do parabéns, aí uma conhecida minha, uma amiga, ligou que o irmão dela, né, hoje já falecido, mas passou por 3 situações de negativa. E nas 3 eu atendi ele para conseguir o tratamento. Consegui, às vezes, eu não lembro, na época não foi quimioterapia, foi uma hemodiálise, e o outro foi uma internação de urgência, e o plano sempre negando com a justificativa de carência. E essa daí eu gravei bem, que foi na hora do parabéns, que o telefone tocou. Aí eu olhei, tá ligando essa hora da noite, 10 horas da noite, deve ser alguma urgência, né? Ele já tinha esse histórico de ter recorrência, já era a terceira vez. E é aquilo, a gente que é da área, a gente tem que parar tudo. Quem quer trabalhar na área, né, quem gosta disso, tem que entender que a gente não está lidando ali com mais um processo. A gente não está lidando ali, né, com uma situação de uma indenização, a gente está lidando ali com uma vida. Então, tudo é urgente, né? Exatamente. Tudo é para ontem. A gente não pode enrolar com o cliente, a gente tem que atender na hora, porque a pessoa está confiando na gente e ela precisa da gente. Então, assim, é tratar aquela pessoa com o respeito que ela merece, com o cuidado que ela merece, né, se atualizando constantemente, mas saber que aquilo ali não é mais um caso, né, uma vida de uma pessoa que vai envolver toda a história de uma família que pode ser mudada naquele momento. E nossa, assim, a esperança de todo mundo, né, que mude a história. E é muito gratificante, assim, eu gosto demais, né? Nossa, essa sensação não tem, é igual a propaganda lá do Mastercard, não tem preço, cara, não tem preço. Não, e legal também que depois o pessoal fica tão agradecido, né? É muito bom. É tão gostoso você sentir essa positividade chegando, né? Sim. É emocionante até, né? Óbvio que lutar, a gente sempre vai ter dificuldades, acontece muito de não conseguir uma liminar, a gente tem que recorrer, já tive problemas assim, de que vira história depois, né, de juiz que às vezes demora a ter uma decisão, mas assim, se você trabalha na área, sabe que nada vem fácil, mas é realmente muito gratificante, é muito bacana. Eu acredito que sim. Eu tenho certeza. Pedro, vamos falar para pessoas agora, assim, bem simples, as pessoas bem leigas. Sim. Quais são os maiores cuidados que essas pessoas precisam prestar mais atenção na hora de contratar um plano? O que elas, assim, o que é mais importante que elas saibam, que elas nem fazem ideia, o que é mais importante que elas saibam para que elas possam, pelo menos assim, bom, eu pelo menos sei disso, aqui, essa informação, então esse aqui eu já não quero, esse aqui eu já descarto, e sabe, aqui para fazer tipo assim uma separação do joio e do trigo. Sim. O que essa pessoa precisa ter para ser assim o mais para ter pelo menos um mínimo de conhecimento para não fazer uma besteira. Exatamente. Por onde começar? Isso. Né? O que eu vejo que acontece muito quando a gente falou de cancelamento, grande parte deles vem daquela situação. Você falou com o seu corretor e você não tem mais plano familiar hoje em dia, que você contrata com o CPF, vamos para um plano coletivo. Só que muitas vezes você não tem o CNPJ para contratar um plano empresarial. Aí já começa o problema, porque você deveria poder, na verdade, contratar com o CPF, só que esses planos não são mais comercializados. E aí eles acabam levando você para esse coletivo por adesão. Isso gera muito cancelamento, porque enquadram, às vezes, esse beneficiário numa entidade de classe que ele não faz parte. Foi o caso de um cliente meu. Ele é contador e enquadraram ele no sindicato dos transportadores. Nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele nunca fez parte do sindicato. Ele nem sabia que ele tinha sido enquadrado ali. Então, quando for contratar um plano de saúde, se atentar a isso, conversar com o corretor, ver onde você está sendo enquadrado, caso seja um coletivo por adesão. Porque lá na frente, quando você começar a dar custo para o plano, e ele está num tratamento de visão também, cirurgia para catarata, faz tratamento com injeções constantes. Quando ele mais precisou, o plano
notificou falando que ele ia ter o plano cancelado porque ele não se enquadrava ali, porque ele não comprovou que ele fazia parte do sindicato. O plano notificou, olha, você tem tantos dias para comprovar. Ele falou, olha, eu sou contador, não tem nada a ver com o sindicato, nunca fiz parte disso, nem sabia que eu estava enquadrado aqui. Isso acontece muito. E aí ia ter o plano cancelado. Só que a equação a gente conseguiu manter o plano dele porque ele está em tratamento. Né? E deveria ter o direito até de migrar para o plano. É isso que eu estava pensando aqui. Porque assim, se são essas companhias que fazem nichados, era só transferir ele para o nicho dele. Deveria acontecer. Deveria a gente tem assim, resoluções sobre isso, que essa pessoa, quando tem um plano cancelado, deveria poder fazer a migração para um plano individual. E ela deveria ser até automática. Deveria. Porque assim, ó, se você está vendo que se um administrador lá do plano está vendo que fulano é administrador e está num grupo de professores, poxa, remaneja ele para o grupo dele. Exatamente. Ele não precisa nem saber. É só mandar. Deveria ser assim, né? O mundo correto. Isso aqui, no caso, é uma questão só burocrática. Só de acertar uma coisa para outra. Não precisa cancelar um plano, a pessoa ter a vida. Entrar no desespero, se tiver. Geralmente isso acontece quando a pessoa está passando por algum problema de saúde. Quando mais precisa. Né? Porque quando não precisa, nada acontece. É verdade. Nada acontece, está tudo bonitinho. Precisou, aí quando você vê, você não tem nem mais plano. Exatamente. Viver descobre no susto, né? Chegou para fazer. Tem certas coisas, porque assim, eu penso assim, o óbvio é óbvio, mas infelizmente, de vez em quando, até o óbvio precisa ser falado. Sim. Porque a gente acha que é tão óbvio que não precisa falar, mas tem que falar. Cara, ele tá no nicho errado, passa ele pro nicho certo. Porque essas empresas têm nicho de tudo. De tudo. Não era só remanejar? Exatamente. Pra que criar essa dor de cabeça toda? Não tem porquê, né? Não deveria acontecer esse tipo de situação. Mas é o que mais acontece. Acontece. Outra coisa também que pode gerar problema é quando você contrata, muitas vezes você vai fazer aquela entrevista. O beneficiário ele tem o direito de fazer uma entrevista qualificada. Ele tem um médico do plano de saúde para poder ver. E aí a gente tem a questão do preenchimento sobre as doenças ou lesões pré-existentes. Que isso aí vai gerar a carência de 24 meses. Só que a pessoa, primeiro já começa o problema aí. Às vezes ele tem uma doença pré-existente, ele tem o plano, a contratação negada. Isso já está errado. Porque, dependendo, quando é um idoso, o custo que ele dá para o plano é muito alto. Então ele já vai entrar no plano de saúde dando custo, muitas vezes. Questões de urgência, com tratamentos ambulatoriais. E óbvio que existe a carência para equilibrar o contrato, para evitar que aquela pessoa entre no plano, utilize o serviço e cancele logo em seguida. Então a carência já existe para isso. Porque também acontece, né? Você faz o plano só para resolver aquele problema e depois você sai. Só que como tem carência, isso não acontece. Então você entrou no plano, eu sei que vou ter 180 dias para procedimentos cirúrgicos, eu vou ter a carência de tantos dias previsto em contratual para aquele tipo de procedimento. Então a gente tem geralmente essa carência de 180 dias. Então, carência só não existe para emergência, não é isso? Isso, que é 24 horas. Só que, na prática, o plano nega, falando que está em período de carência. A gente vê nos processos ele trazendo essa mesma argumentação. O paciente é só para ganhar tempo, né, Pedro? É só para ganhar tempo, né? Porque eles vão perder. Exatamente. Mas aí, essa é a questão. O beneficiário ele tem o direito de ter um médico ali para acompanhar, para ajudar no preenchimento, fazer exames sobre essa questão das doenças pré-existentes. Mas aqui tem uma coisa importante. Sintoma não é doença. Muitas vezes aquela pessoa, o médico vai relatar que eu tenho tal sintoma. Isso pode o plano querer puxar para colocar uma doença pré-existente. Mas sintomas não são. Se você tem dor de cabeça, se tem tal sintoma tem um problema, isso não é uma doença que vai gerar carência. Então você tem o direito de ter um médico te acompanhando para fazer preenchimento. E muitas vezes a gente vê isso muito em bariátrica, por exemplo. Meu corretor me orientou a não colocar aqui que eu tenho X quilos. Porque às vezes a pessoa está acima do peso, está querendo fazer a bariátrica, contrata o plano de saúde, tá? Pegar um exemplo, está com 150 quilos. Eu preciso fazer a bariátrica, porque é uma questão de saúde. Ela tem direito de ter a cirurgia, depois inclusive as reparadoras pós-bariátricas para poder restabelecer a saúde dela. Só que aí a pessoa às vezes acaba por orientação, ou então não teve esse médico que acompanhou. Eu tenho 70, vi casos sim de clientes meus. Eu tenho 70 quilos. Entrou no plano, não sabia dessa questão de carência, não sabe como funciona. No mês seguinte pode vir a solicitar cirurgia, vai ser negado. Isso pode gerar, inclusive, a instauração de um procedimento administrativo para apurar se a pessoa mentiu, né? Fez uma fraude. Se a pessoa no mês está com 70, no outro mês está com 150, como é que ela engorda isso tudo? Exatamente. Ali teve no preenchimento errado. Então, assim, são coisas que a gente tem que se atentar na hora de contratar. Ver onde você está sendo enquadrado.
se for feito esse preenchimento, tem direito a ter um médico te acompanhando ali para fazer o preenchimento de forma correta, te orientar. E plano de saúde, infelizmente, qual que é o melhor? Sempre vai ter problema. Todos eles podem gerar negativa. Sim. Né? Desde a Unimed até a Mil, a Qualicor, Qualquer um. tudo. Qualicor, na verdade, é administrador de benefício. Esse aí que dá mais problema, né? Esse que faz esses nichos, né? Porque nesse coletivo por adesão, a gente vai ter ali essa administradora de benefício. Então tem a Qualicorp, que vai fazer o contrato para as pessoas aderirem no contrato com a Unimed. Então a gente tem ali duas pessoas, né, duas CNPJs intermediando isso. Então você vai ter administrador de benefício e você vai ter também a Unimed. Então isso gera muito problema que às vezes num processo eles não se entendem. O plano fala que já restabeleceu o contrato, ao administrador de benefício, a Qualicorp fala que não restabeleceu. Então isso é uma confusão que acontece. Uma coisa que eu percebi também, não sei se eu tô certo, mas já percebi algumas vezes. Esses assim de adesão de muita gente, quando você entra, o preço ele é interessante. No primeiro reajuste é absurdo, uma coisa absurda. Por quê? É porque eles são contratos coletivos. Então, é aquilo que a gente falou. O reajuste, ele não segue INS. No ano passado, se eu não me engano, foi 6,9192 o reajuste da INS. Mas aí, esse reajuste, quando a gente fala de um plano coletivo, ele não segue o que é previsto nesse reajuste anual da INS. Então, esse reajuste é negociado entre essa pessoa jurídica e o plano de saúde. Só que para eles efetivar esse reajuste, eles têm que justificar por que o custo dele aumentou. Só que isso não acontece. E eles geram esses reajustes de 30%. Eu tive cliente que teve reajuste de 90%. Que isso? Nada justifica a pessoa dobrar o plano de saúde num período pequeno, assim. Então, eles têm que justificar e aí a gente tem que brigar, né, fazer ações de reajuste para poder chegar no valor correto, de acordo com a média de mercado, tentar buscar aplicar aquele reajuste da INS. E muitas vezes esse cliente tem até um valor a receber por tudo que ele pagou ali nos últimos 3 anos. Uma coisa importante aí, isso aí dá um corte. Sim. Aí. É verdade. Dá o corte, porque assim, tem muita gente que entra nesses planos Qualicorp de adesão e entra pagando um preço tranquilo e depois, quando tem um aumento, pode chegar num desses aumentos aí de até de 90%. Sim. Beleza. Aí ele vai e cancela ou desiste. Mas ele tem direito, né? Isso aí pode ser revisado, não pode? Sim, é o que eu sempre falo, né? Quando a gente vai ver a questão de reajuste, é sempre importante fazer a viabilidade. Se você está querendo fazer um reajuste, você já pega ali dos últimos 3 anos, você tem que pedir a certidão de quitação do seu plano, que ele vai falar nessa certidão de quitação quanto que é o valor de cada beneficiário e também o seu contrato para poder fazer essa análise, né, contábil para entender qual foi o reajuste que foi aplicado, o reajuste por faixa etária também, quantos por cento que foi em relação ao reajuste do INS. Então, só fazendo essa viabilidade a gente consegue ver. E grande parte das vezes os contratos coletivos têm reajustes abusivos. Sim. E na maioria das vezes, por exemplo, se acontece esse reajuste aí, que aconteceu aí no caso aí de 90% de reajuste, a pessoa, se ela entrar na justiça, ela vai conseguir uma coisa justa, no caso, né? Sim. Porque isso aí, isso não existe, um reajuste de 90%. Mas apesar deles colocarem, se você brigar, se você judicializar, você vai conseguir essa justiça nesse caso, né? Assim, aquilo da profissão, a gente nunca pode dizer que existe uma coisa ganha por questões éticas, mas assim, no mas caso também quando ali, é muito discrepante desse jeito, discrepante, né? Muitas vezes você nem de cálculo, porque você vê que está abusivo, né? Você olha ali um reajuste de 90%, não tem uma justificativa lógica para aquilo. Por que o plano da pessoa saiu de 1.000 para 2.000 no mês seguinte? Ainda que a pessoa morasse dentro do hospital, né? E mesmo assim, faz parte do risco do negócio. Então, quando a gente fala vou abrir uma empresa, você tem um risco inerente ali. Se eu vou ter uma empresa de avião, eu sei que atrasos podem acontecer, as pessoas vão me processar por isso, porque é o risco do meu negócio. Se o voo atrasou porque o avião quebrou, aquilo ali é o risco do meu negócio, eu respondo de maneira objetiva, independente se tiver culpa ou não. A mesma coisa o operador de saúde. O valor ali,
aumentou do plano de saúde, eu tenho que elevar, fazer um reajuste, eu tenho que demonstrar para o meu consumidor por que eu estou elevando 10, 20, 30%. Mas isso não acontece a comprovação. Então, quando a gente vê um reajuste de 90%, com certeza, né, você olha, você sabe que ele está abusivo. Com certeza. Então, assim, a chance de você conseguir reverter isso na justiça é muito grande, de você conseguir chegar no valor ideal desse reajuste, valor correto, e aquilo que o beneficiário pagou a mais nos últimos 3 anos, você reaver para ele. Então, muitas vezes gera um benefício, ainda mais quando são aqueles planos que já antigos, principalmente com idosos, que o valor é muito alto. Muitas vezes a gente consegue reaver um valor interessante para o beneficiário. Uma coisa também que eu vejo quando tem esse tipo com a Alicorp, assim, que tem um reajuste absurdo, eu vejo pessoas mudando de plano de saúde. Ah, saí da Sul América, fui para a 1000. Ah, saí da 1000, foi para não sei para onde, para Bradesco. Ah, não sei o quê. As pessoas ficam passeando pelos Fica planos de pulando saúde. de um para o outro, de um para o outro. Daqui a pouco O você bom volta. é que vai levando a carência, né? Pelo menos. Daqui a pouco você volta para o mesmo plano que você estava originalmente. Porque você, quando sai, é porque você saiu porque estava caro demais. Aí você vai para o outro, começa tudo de novo, né? Porque parece muito atrativo quando você entra. Sim. Aí o negócio dá uma baixada de bola de novo, aí depois começa a subir. Aí você vai e muda de novo. Gente, pelo amor de Deus, fica essa ciranda. Ciranda dos contratos. Não pula é? de um pro outro. É o que eu falo. Se o negócio fosse direitinho, do jeito que a lei manda, não precisava de nada disso. A gente não precisaria ter trabalho e nem os administradores teriam tanto trabalho. Exatamente. Porque, assim, tem muita gente que não vai atrás dos seus direitos? Tem. Só que cada vez mais tem mais gente também correndo atrás. Tem. Será que realmente é interessante para eles fazerem isso? Porque hoje em dia tem muita gente judicializando também. E são coisas, Marcos, que não faz sentido. Pô. Você pegar, por exemplo, o caso de um home care, a gente vai fazer para ilustrar bem isso na prática. Aquela pessoa está hospitalizada, está internada. E o médico ele recomenda fazer essa deshospitalização, levar para uma internação dentro da casa dela para ter ali a cobertura com os insumos, às vezes uma enfermeira que vai fazer tantas horas de atendimento ali diariamente. Então o plano ele teria que ter a cobertura desses insumos e dos serviços técnicos, né? Não de um cuidador, mas sim de um médico, de um fisioterapeuta. Só que muitas vezes a gente sabe que o serviço hospitalar é muito caro. Internação, se você já fez uma internação particular, o valor é astronômico. E às vezes, se você parar para analisar, fazendo um cálculo, o valor que aquele paciente vai dar na residência dele é menor do que ele daria internado no hospital. E o plano ele nega, ainda assim, essa deshospitalização, esse home care. Então não faz sentido. A gente tem que judicializar, tem que brigar para conseguir tirar a pessoa do foco daquele hospital, reduzir o risco ali de uma infecção hospitalar, trazer ali mais qualidade de vida para aquela pessoa que precisa, às vezes, estar em casa, consegue sair daquele ambiente pesado que é o hospital. Só de você estar dentro do hospital, parece que você já vai melhorando. Já vai melhorando, está próximo da sua família, a cabeça melhora, você sai daquele lugar fechado, vai para sua casa, tem um atendimento ali das terapias que precisa e muitas vezes gera menos custo para o plano do que estar ali todo dia com medicação, todo dia ali internado, com assistência 24 horas. Então, assim, são coisas que não fazem sentido. Agora, muitas vezes. Olha o antagonismo. Você vai lutar para a pessoa ter um pouquinho mais de conforto na casa dela. Só que, ao mesmo tempo, você também está nessa luta para o próprio plano de saúde gastar menos. Cara, não faz sentido. Brasil, cara. Porque o óbvio aqui não é óbvio. É verdade. É por isso que eu falo aqui, o óbvio tem que ser lembrado a toda hora, cara. Porque não é possível. Sim. Cara, você mostra a conta, você mostra a prova, você vai gastar menos fazendo assim. Ah, não, mas não pode. Mas o óbvio tem que ser dito, né? A gente tem que sempre dizer, não tem jeito. Pedro, não parece não, mas a gente já está aqui há 1 hora. Passa rápido. Passa rápido. O papo, quando é bom, passa rápido. Deixa aí uma mensagem para as pessoas que estão vendo, uma mensagem, um toque, sabe? Um conselho, alguma coisa assim. Para quem está querendo procurar um plano de saúde, para quem está com problema no plano de saúde, que está com, assim, de repente, com uma cirurgia marcada ou fazendo um tratamento, sim. Se der algum problema, o que elas têm que fazer, quem que elas devem procurar, né? É sempre bom repetir. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que o principal, como eu falei, né, o que pode gerar aquele problema de cancelamento é sempre você conversar bem com o seu corretor, se atentar à questão do contrato, porque plano de saúde vai envolver ali uma das coisas mais importantes que é a sua vida. Então você tem que ter cuidado na hora de analisar, na hora de fazer uma contratação, na hora de escolher ali um plano que vai te atender, quais são os hospitais que são credenciados, são próximos da sua residência. Então é importante você
não fazer essa contratação rápido sem analisar tudo direitinho. E se você tiver um problema, até muitas vezes no momento da contratação, você pode procurar um profissional da área para poder te orientar, fazer uma consultoria, para você entender ali de fato se você vai estar seguro, se é o melhor a ser feito naquele momento. E se tiver um problema, quando a gente fala de plano de saúde, a gente está falando uma das coisas mais importantes da sua vida, que é a sua saúde, a saúde do seu filho, da sua mãe, do seu pai, de um ente querido. Então são coisas muito importantes em jogo. Então se você tem uma negativa, é sempre importante. Primeira coisa, não aceitar aquela negativa naquele momento. Procurar um profissional, um advogado da área da saúde, especialista, que entenda do assunto, para você conversar e ver se de fato aquela negativa ali pode ocorrer, se a negativa foi correta, se você não tem direito àquela cobertura daquele tratamento, procedimento, dos materiais que envolvem aquela cirurgia, que são indissociáveis, né? Não tem como você fazer uma cirurgia sem anestesia, sem o material envolvendo, sem a prótese. Então, é importante. Você está lidando ali não com uma coisa supérflua, mas com a sua vida. Então, isso aí. É muito importante sempre procurar alguém para você. É o bem mais precioso, né? Com tem certeza. Que cuidar. Pedro, se alguém quiser saber aonde te encontra, se quiser te contratar, se precisar de uma, sei lá, de uma ideia, alguma coisa assim, tirar uma dúvida, deixa aí suas redes sociais, né? O endereço do seu escritório, telefone, essas coisas todas aí para ver como é que as pessoas te acham. Ele tem o Instagram, né, que a gente está sempre trazendo conteúdo da área. Então tem o meu Instagram profissional, é pedroporto.adv. Tem o Instagram do escritório também, que é Mota Porto Advogados. Mas assim, a gente sempre traz ali no meu Instagram, eu trago sempre a área da saúde, falando sobre problemas que acontecem, situações, o que você tem direito, o que você não tem direito em relação à saúde. Então acompanha lá, que está toda semana trazendo conteúdo, às vezes coisas que você nem imaginaria que você teria direito num plano de saúde, e ali você vai ficar sabendo. E o escritório fica na rua General Andrade Neves, número 9, sala 316. Precisando uma coisa, pode entrar em contato pelas redes sociais, se tiver qualquer dúvida. A gente está sempre aqui para tentar trazer conhecimento, né, orientar as pessoas, porque a gente está tratando aqui de uma coisa muito importante, que é a saúde. Tá certo. Pessoal, eu vou deixar todos os dados do Pedro Porto na descrição de baixo do episódio, tá legal? Vai ficar lá o Instagram, endereço do escritório dele, vai ficar lá tudo direitinho. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por abrilhantar aqui esse episódio do Contracorrente Podcast. Eu que agradeço o convite, Marcos. E já fica convidado para uma próxima, para um outro assunto aí, de repente, que a gente, né, que sempre tem uma relevância, alguma coisa nova aí, eu já mando uma mensagem para você voltar. Com certeza. Tá muito fechado. Obrigado, cara. Obrigado, muito Marcos. Obrigado pelo convite. Valeu, cara. Valeu. Até a próxima, então. Pessoal, meus amigos correnteiros, então até a próxima com mais um convidado maravilhoso para vocês. Até a próxima.